Bem, a minha missão nesse vídeo é uma missão muito simples, porém talvez filosófica, reflexiva. Quem você vai se tornar depois que você ler 50 livros no intervalo de um ano, por exemplo? E quando eu falo ler 50 livros, isso está muito mais ligado em absorver o conhecimento dos 50 livros que você leu. E é claro, não somente absorver, mas aplicar esse conhecimento em sua vida. E por que que esse vídeo ele é de extrema importância? Porque muitas figuras que vendem cursos de leitura de livros, eles te mostram técnicas para você aumentar a velocidade da sua leitura. E eu percebi que esse era um erro que eu não podia cometer. Não é à toa que o meu programa, o CLMR, ele tem como ênfase te ensinar a ler muito mais rápido, como ler muito mais rápido, daí vem a sigla CLMR, mas uma velocidade que não está ligada diretamente com quantas palavras você lê por minuto. Mas ler rápido está muito mais ligado, no caso do meu curso, ao como que você consegue aproveitar o conhecimento dos livros e não errar na escolha desses livros. Você não vai ganhar tempo porque você leu um livro em um dia. Você vai ganhar tempo porque você está lendo os livros corretos e não lendo os livros incorretos. E por conta disso, de muitas pessoas estarem criando cursos de leitura de livros, te incentivando a aumentar a velocidade e, é claro, a memorização, eu fico me perguntando todos os dias, por que as pessoas querem ler os seus livros? Eu já tive várias respostas, mas eu percebi que muitas pessoas ainda não colocaram isso em suas mentes. E é por conta desse pensamento, por conta desse tipo de pergunta que eu me fiz, que eu acredito que esse vídeo que eu estou fazendo, ele é muito útil para todos aqueles que buscam ler os seus livros. Quem você vai ser depois que você ler, e no caso ler é entender, absorver, aplicar 50 livros. E eu consigo entregar essa resposta com muita propriedade porque eu já fui uma pessoa que buscava soluções na internet. Eu ia lá no Google, no YouTube, procurando dicas de como ler livros. E você percebe que ao final das contas, o ponto mais importante não é como, mas o que vai acontecer depois se você passar pelo como. Como que eu consigo ler 50 livros por ano? Quem que eu vou ser depois que eu ler 50 livros por ano? Por isso que eu falei no começo do vídeo, que é um pensamento muito filosófico que você tem que entender para aplicar na sua vida. E já que nenhum curso te ensina o que vai acontecer com você depois que você ler 50 livros, tá? Nenhum curso que existe por aí, eu resolvi então fazer um vídeo, esse vídeo, para te falar o que vai acontecer com você depois que você ler 50 livros em um período curto de um ano, por exemplo, tá? Bom, eu sou uma pessoa que sempre percebi que eu podia ser mais inteligente. E eu acredito que muitas pessoas também percebem isto. Mas você não tem as ferramentas necessárias para que isso se concretize. Algumas pessoas, quando estão ali no ensino médio, com seus 16, 17, 18 anos, elas percebem que têm uma habilidade fora do comum em alguma coisa. No meu ensino médio eu era muito bom com duas matérias em específico. Eu desenhava mapas muito bem e eu gostava muito de português. Todavia, eu também gostava de matemática e outras matérias, mas eu me destacava por elogios e por notas no português e em desenhar mapas, lá em geografia.
Em português, eu comecei então a escrever. Eu percebi que eu tinha muita facilidade em escrever textos. Hoje você vai em uma entrevista e as pessoas, elas fazem para você uma pergunta bem simples. Descreva quem você é. E o que acontece? A pessoa demora ali 15 minutos, 20 minutos, meia hora, ela fica batutando, pensando no que ela pode escrever, sendo que é uma pergunta muito simples, porque não tem a ver com fulano, mas tem a ver com quem você é, a pessoa que você se tornou nesses anos de vida. E por conta de ter essa habilidade um pouco fora do comum em escrever, eu percebi que se eu quisesse ir muito mais a fundo, muito além, eu precisava ter mais conhecimento. Então, voltando ao pensamento de que você percebe que você pode ser mais inteligente do que as pessoas que estão ao seu redor, você pode se tornar uma pessoa que influencia os outros e não uma pessoa que é influenciada pelos outros. Mas para que você consiga influenciar outras pessoas, você precisa de conhecimento específico para você lidar com pessoas. Você tem que ser um líder de você mesmo, primeiro, aprender habilidades para que você consiga também influenciar / liderar outras pessoas. E por conta disso, eu virei professor depois de um tempo. A minha história completa está no primeiro vídeo do canal, se não me engano. E eu percebi que nos livros eu encontraria atalhos para o conhecimento, porque eu não tinha tempo, não tinha oportunidades de sentar com uma pessoa que já chegou aonde eu queria chegar e conseguir tudo o que ela tinha de conhecimento de forma, primeiro, gratuita e segundo, de forma rápida, que envolvia tempo, e aplicar na minha vida. Então eu comecei a me inclinar para o conhecimento que existia, que existe dentro dos livros. E com base nisso eu comecei a ler, ler e ler. E o interessante é que em 2018, eu vou começar a rabiscar essa folha aqui, foi 2018, se eu não me engano, foi que eu li 62 livros. Mas o que aconteceu com o Victor exatamente depois que ele leu mais de 50 livros em um ano, em 12 meses? Eu conheci uma versão do Victor que eu não conhecia. Eu conheci uma parte de mim que era muito atraente, muito disciplinada e que conseguia sim alcançar qualquer coisa que ela quisesse, que aquela pessoa quisesse. Todavia, contudo, tem um detalhe tão importante que eu não falo para quase nenhuma pessoa, foi que em 2019 eu tive um grande questionamento. Eu falei comigo mesmo, poxa, se eu li tanto livros, eu tenho tanto conhecimento dentro de mim, o que eu faço agora? Eu tenho que aplicar, eu tenho que praticar esse conhecimento. Porque não adianta você ler um livro como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, e você não conseguir subir nem um pouco de nível em relação a relacionamentos. E nessa época eu era professor e eu sabia que eu precisava ter melhores relacionamentos, não somente na escola, mas com os alunos, na minha casa, enfim, com as pessoas com quem eu convivia diariamente. E foi um ano que eu dei uma trégua na leitura. Eu tive que pausar um pouco. Porque eu não sabia ainda como fazer a digestão do conhecimento que eu tinha adquirido. Porque pensa comigo, um leitor médio, ele vai lá, compra um livro, poxa, bacana, ele até lê em uma semana o livro, de repente em duas, e quando ele acaba aquele livro, quando ele está nas últimas páginas de leitura, o que ele faz com o pensamento dele? Eu estou acabando a leitura. E aqui vem dois grandes pensamentos. O primeiro, o que eu aprendi com esse livro? E se você
não tomar muito cuidado, você vai emendar esse pensamento com outro pensamento. Qual que vai ser o próximo livro que eu vou ler? E você automaticamente, você não tem essa pausa, esse gap de aplicação prática do que você leu. Você mal aprende e começa a aprender outro assunto. E você percebe que de repente ler muitos livros não pode ser bom para você. Porque se você não ter resultados com o que você está fazendo, do que adianta você continuar a fazer isto? Então eu dei uma pausa estratégica que quase ninguém sabe, eu estou agora nesse vídeo revelando, de 1 ano. 1 ano para aplicar o conhecimento que eu tinha adquirido em minha vida. E obviamente, dos 62 livros, nem todos tiveram conteúdos práticos suficientes para que eu usasse aqui, ó. Mas eu sabia que eu tinha que ter uma direção. Então eu tinha que ter uma base para onde eu quero ir e como que eu vou alcançar esse destino através de todos esses livros que eu li. Assim, então, eu percebi que eu precisava primeiro me organizar, saber aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, quem eu quero ser. Depois que eu tivesse isso bem claro em minha mente, em um papel, eu tinha que então priorizar o que eu queria alcançar primeiro, através do conhecimento que eu tinha obtido. E o interessante é que foi um ano de muita reflexão, porque algo que eu entendi era que o conhecimento teórico de todos os livros que eu tinha lido, ele só seria válido se ele conseguisse impactar mais pessoas. Então eu era professor, eu dava aula de informática, inúmeros cursos na área de informática, Excel, web design, design gráfico, tinha também de administração, a parte financeira, enfim, era uma escola com várias opções de curso. E eu descobri que eu precisava não somente ter para a minha vida esse conhecimento, mas eu precisava de alguma forma passar para outras pessoas, compartilhar. Porque os livros, eles vão te dar os ingredientes necessários para que você consiga atuar na sua vida em algumas áreas específicas. Mas quando você compartilha com outras pessoas, você consegue um impulso muito maior, porque você está fazendo algo que na pirâmide de aprendizado é extremamente importante. Você está ensinando outra pessoa. Então aprendemos quando a gente lê, quando lemos, quando ouvimos, quando praticamos, mas você aprende muito mais quando você ensina as outras pessoas. Então eu comecei a usar o conhecimento desses livros para entregar para outras pessoas um ensino muito melhor. Não era somente sobre Excel, mas era como se focar durante o aprendizado das aulas de Excel. Não era somente sobre você fazer uma conta na calculadora financeira, mas era como que você consegue da melhor forma interpretar aquilo e entender o cenário para que aquela conta tivesse lógica ao final de tudo. Eu comecei a perceber que esse tempo que eu dei de pausa, de 1 ano, para ter o conhecimento teórico na minha vida e passar para outros através de ensinamentos, fez muita diferença. E algo interessante que eu aprendi com meu mentor, o Jim Rohn, ele fala inúmeras frases de impacto. Jim Rohn. Mas se tem 3 itens que ele fala, que ele ensina e que eu absorvi muito, tem a ver com o gerenciamento de tempo, com a configuração de metas e com o desenvolvimento pessoal. Do que adianta você se tornar a pessoa com o maior desenvolvimento do mundo se você não tem metas para você, para onde você quer ir e o que você quer fazer? Seria basicamente você se tornar um Deus, sendo que não existe um mundo
para você governar. Do que adianta você gerenciar o seu tempo corretamente se você não tem o que fazer com o seu tempo. Eu percebi que de tudo o que eu tinha ali, estando trabalhando em uma escola e com todo o conhecimento que eu estava adquirindo ao longo do tempo, eu consegui sim um bom gerenciamento de tempo, um bom desenvolvimento pessoal, mas eu não tinha metas. As metas te levam aonde você quer chegar, desde que você primeiro tenha elas, escreva elas e por fim mereça elas. Não adianta você colocar que quer ganhar uma Ferrari, que você quer um carro dos sonhos, sendo que você não moveu nenhum tipo de músculo que te leve em direção à realização desse sonho. Então, no final de 2019, como todos fazem, ano novo, vida nova, quais são meus planos, o que eu quero ano que vem? Eu criei minha lista de metas. O que eu quero ter, aonde eu quero chegar, quem eu quero ser, eu criei em um papel tudo o que eu queria alcançar. E a parte mais interessante, que eu quero que você tenha muita atenção nesse trecho do vídeo, é que quando você define o que você quer e você tem as habilidades necessárias para trilhar o caminho que vai te levar para essas metas, para esse destino em específico, é só uma questão de você ter o conhecimento para que a oportunidade case com você. Você tem que saber que, poxa, eu tenho que chegar até uma região, até uma cidade em específico. Eu tenho o nome da cidade, eu tenho o carro que vai me levar, o transporte que vai me levar, mas eu nunca fui para essa cidade. O que falta para você ir para essa cidade? A informação, o conhecimento correto. Falta o GPS para que você siga o caminho que tem que seguir. Então eu quero que você entenda que você pode sim ter metas, as metas que você acredita que você merece alcançar e que você quer alcançar. Que você pode ter sim a sua saúde, os seus meios, você é uma pessoa inteligente, você já entendeu isso faz muito tempo. Mas se você não ter o GPS, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Como por exemplo, teve uma época da minha vida muito próspera que eu consegui juntar muito dinheiro, que eu consegui viajar para fora. Eu fui para alguns países, 9 países eu viajei, e eu precisava de dinheiro, obviamente. Mas antes do dinheiro vem o item que é importante, que é o trabalho. E antes do trabalho vem o quê? As habilidades. E você tem que conciliar algumas coisas. Poxa, se eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que trabalhar. Trabalhar mais não é sinônimo de ganhar mais. Tá? Tem pessoas que trabalham menos e ganham muito mais. A grande questão é que as pessoas que querem ganhar mais dinheiro, elas entenderam que elas precisam otimizar o seu tempo, entregando para as outras pessoas, sempre estará relacionado com as outras pessoas, uma habilidade que ela possui, e quanto mais rara for essa habilidade, mais pessoas vão querer pagar muito mais pelo seu serviço. Por isso que no mercado digital, nesse mundo do marketing, as pessoas começam vendendo um curso online, depois é uma mentoria. Então, quanto mais próximo do conhecimento único que alguém tem, mais você está acostumado a pagar por isso. Depois é você viajar com uma pessoa, participar durante um dia com aquela pessoa da rotina dela e ela te ensinando, atuando no seu negócio. Quanto mais próximo você estiver da habilidade única que ela tem, mais caro é esse acesso, é esse ingresso. Então, eu criei as minhas metas sabendo que eu precisaria, nesse ano aqui de 2020, ser mais valioso. Fazer o que poucas pessoas conseguiam fazer naquela época. Na escola, eu me
me candidatei para cuidar da parte do marketing e comecei então no marketing ali e tudo mais, e todas as escolas atuavam muito bem com uma ferramenta chamada Facebook Ads. Você faz campanhas no Facebook, mas quase nenhuma escola tinha habilidade com Google Ads. A mecânica muda, a inteligência muda, tudo mais, e eu então comecei a entender que ali estava a minha grande oportunidade. E eu não conseguiria enxergar aquela grande oportunidade se não tivesse antes descoberto como que eu encontrava ela. Eu precisei do conhecimento de alguns livros para que eu começasse a entender como negociar, como enxergar os pontos que são mais carentes de uma empresa, para que depois eu entrasse a fundo naquela ferramenta. Então ali eu comecei a trabalhar naquela ferramenta, Google Ads, e obviamente quando você fica bom em algo que poucas pessoas conseguem dominar, outras pessoas, outras empresas, outras escolas no meu caso, elas vão te chamar pedindo ajuda, pedindo seu serviço. E foi a partir daí que eu entendi, poxa, eu estou fazendo o que ninguém está fazendo e eu vou usufruir do que ninguém está usufruindo. E eu comecei então, de fato, a trabalhar com outras escolas no Google Ads. Juntei dinheiro, acumulei dinheiro e você começa então, depois que você entra nesse mundo do marketing, você começa a olhar para lugares que as pessoas ao seu redor nunca olharam. Você não começa a olhar o negócio como se fosse somente um prédio com algumas paredes. Você começa a ver números, você começa a ver gaps, ou seja, falhas, e você começa a encontrar como que você consegue ajudar aquela empresa a ganhar mais dinheiro. E você começa então a ter muito mais valor no mercado. As minhas metas eu escrevi e eram 90% metas financeiras. O que eu quero ter, aonde eu quero viajar. E eu comecei então a trabalhar em cima das minhas metas. Um dos pontos que eu aprendi foi que eu precisava não somente de metas físicas, mas de metas um pouco mais filosóficas, digamos assim. Quando eu falo filosóficas, são metas que questionam quem você é e quem você quer ser daqui a algum tempo. Filosóficas. Então, um dos meus grandes arrependimentos foi não ter focado em ser tanto, mas em ter muito mais. Porque o ter acaba. Depende muito de como que você enxerga isso, mas se você ganha hoje 100 mil reais e você não é inteligente, você vai perder os 100 mil reais e você dificilmente vai conseguir recuperar esse dinheiro ou fazer de novo esse dinheiro. Mas quando você foca em ser inteligente, você pode perder 1.000 reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais e para você será somente questão de tempo para que você consiga recuperar ou ter novamente. E por muitas das vezes, quando você é inteligente, você nem perder vai esse dinheiro. Você começa a distribuir um pouco mais os seus ovos em cestos diferentes. Então, um dos arrependimentos que eu tive, que eu tenho, foi literalmente apostar muito em ter e não em ser. E fazendo um baita resumo do porquê que eu falei toda essa história e trajetória, lembre-se quem você vai ser depois que você ler mais de 50 livros. É uma pergunta sobre ser, não sobre ter. O título desse vídeo nunca foi o que você vai ter depois de ler 50 livros, mas quem você vai ser. Você nutre a sua mente, o seu cérebro, com informações organizadas de livros que você tem que acertar. Não pode ser livros errados. Imagina só você ler 50 livros aleatórios que não te agrega em nada. Então você vai organizar 50 livros, milhares de páginas dentro do seu consciente ou subconsciente, enfim, e você precisa fazer com que esse conhecimento molde uma característica única em você para que você seja
alguém inteligente e faça diferença na vida de outras pessoas, porque você vai compartilhar esse conhecimento. Eu alcancei, então funciona você usar o conhecimento para ter. Mas a grande questão é você usar o seu conhecimento para primeiro focar em ser, porque você não vai perder aquilo que você vai conquistar com o passar do tempo. Então, a reflexão maior, você lê livros para alcançar bens ou para ser alguém diferente? Quando você focar a sua leitura para buscar ser alguém diferente, com muito mais personalidade, com muito mais força, você vai entender então o poder que é o conhecimento acumulado e organizado dos livros para você conseguir ajudar as outras pessoas e automaticamente ser recompensado porque você está sendo e não somente está buscando bens materiais, bens físicos, momentos que podem passar. Primeiro você foca em ser e automaticamente você vai ter. Bom, foi um vídeo um pouco mais extenso do que eu esperava que seria, refletindo sobre muito você ser e não focar somente em ter. Então, se pergunte sempre quem eu vou ser, quem eu quero ser depois que eu ler esses 50 livros. E você vai começar a entender que nunca foi somente buscar bens materiais, mas tem algo muito mais profundo que cada um consegue descobrir em suas vidas. Alguns chamam de propósito, enfim, de sonhos. Eu espero que você encontre o seu. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações e a gente se encontra em o nosso próximo vídeo.